Olá, vamos à correção dos exercícios da aula anterior. Não se preocupe se você perdeu a atividade passada, pois ela estará aqui completa. Agora, continuaremos nosso assunto sobre música, a criação de uma canção. Na criação musical, são combinados sons curtos e longos, graves e agudos, fortes e fracos e de diversos timbres. Podem ser originárias de diferentes instrumentos musicais, vozes, objetos, máquinas e da natureza. Existem várias formas de realizar essas combinações. Muitas vezes, as características do som são utilizadas de maneira consciente nesse processo criativo e, em outras, a intuição musical, que é fruto de nossa cultura musical, é o fator que predomina. A canção é uma forma de música que contém um texto, chamado de letra, o que é cantado por um artista ou um grupo de artistas, e é acompanhado por um ou mais instrumentos musicais. Existem várias etapas no processo de criação de uma canção, como a composição, o arranjo, os ensaios, a gravação e as apresentações ao vivo, por exemplo. No momento de composição de uma canção, é aquele em que a letra e a parte musical são criadas. Um ou mais compositores trabalham na criação de cada um desses momentos. A letra pode ser escrita antes ou depois de uma parte musical estar pronta, ou os dois elementos podem ser compostos simultaneamente. Observe a imagem dos compositores cariocas Tom Jobim e Vinícius de Moraes, sendo parceiros na criação de algumas canções. A composição Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1977. Eu sei que vou te amar, em toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar. Depois da composição, o compositor pode querer gravar sua canção em um estúdio de gravação musical ou apresentá-la em shows ao vivo. Muitos preferem que as canções sejam trabalhadas por um arranjador, o profissional que escolhe quais os instrumentos participarão da gravação da canção, indica como cada um será tocado, orientando os sons musicais de cada instrumento, podendo ir dos graves aos agudos ou vice-versa. Em que parte da música eles entram, em qual intensidade vão tocar. O arranjador pode criar todo o arranjo musical sozinho, em seu estúdio, ou desenvolver suas ideias durante os ensaios. Vejamos essa imagem da compositora Ivone Lara, nascida em 1922 e falecida em 2018. Em apresentação musical, ela foi uma das principais compositoras brasileiras, criando e lançando cerca de 15 discos. Os ensaios são encontros que os artistas realizam para conhecer os músicos que vão tocar. Alguns arranjadores os utilizam para experimentar seus arranjos e conferir se estão soando de maneira como eles planejaram. Além disso,
eles podem mudar ou aprimorar algumas ideias, melhorando o resultado final que será registrado na gravação em estúdio. Existem também artistas que fazem os arranjos musicais durante os ensaios, como cada músico contribuindo com o conhecimento sobre o instrumento que toca. Os instrumentistas executam os arranjos musicais criados pelo arranjador ou criam eles mesmos a parte musical que vão tocar, em conjunto com o restante do grupo. Mas o que é um instrumentista? São músicos que tocam instrumentos e recebem a nomenclatura de sua profissão de acordo com o instrumento que tem habilidade. Por exemplo, uma pessoa que toca bateria é um instrumentista conhecido como baterista. Quem toca saxofone é um saxofonista. E o músico que toca violão é um violonista. Existem inúmeras nomenclaturas, vai de acordo com o instrumento que o músico toca. Vejamos aqui a imagem do cantor Almir Sater, nascido em 1956. É um cantor e instrumentista brasileiro. A viola é o principal instrumento tocado por Almir Sater. Tendo em vista as etapas do processo de criação apresentadas, podemos ver um exemplo prático de tais momentos na elaboração de um álbum. O Brasil possui uma grande riqueza e diversidade na música popular, apresentando muitas vertentes e compositores importantes. São muitos os processos criativos e as motivações e inspirações. Em entrevistas sobre o seu processo criativo, o compositor pernambucano Lenine falou sobre as motivações que o inspiram nas composições de canções. Para o músico, a percepção da realidade cotidiana instiga e comove, e ele se sente comprometido a transpor esse olhar sobre a realidade, que também é crítico em suas composições. No processo de criação de um álbum, um artista pode chamar outro para tocar um instrumento, fazer os arranjos e ser um produtor musical do CD. Mas o que é um produtor musical? É uma pessoa responsável por dirigir a gravação de uma música em um estúdio. É o produtor quem coordena os ensaios e as sessões de gravação, orientando os instrumentistas e cantores dentro do estúdio. O produtor também supervisiona os processos de mixagem e masterização das músicas gravadas. A mixagem é o processo de juntar todos os instrumentos e vozes gravadas, mas de maneira que formem um conjunto, adequando cada instrumento à sonoridade final desejada. O processo de masterização transforma o áudio em um formato que possa ser comercializado, considerando todos os aparelhos em que a música poderá ser tocada, como tocadores de CD, telefones ou computadores. A masterização é a última etapa de finalização, visando a reprodução da música comercialmente. Atualmente, os processos de gravação, mixagem e masterização costumam ser feitos por meio de programas de computador em processos digitais. Também é por meio desses mesmos programas que é possível publicar e compartilhar uma canção gravada e mixada em plataformas de compartilhamento de músicas por streaming. Com o desenvolvimento da tecnologia de streaming, a venda de cópias físicas e CDs diminuiu nos últimos anos. Atualmente, grande número de pessoas prefere ouvir música no celular por intermédio desse serviço. Mas o que é streaming? É uma palavra do idioma inglês que pode ser traduzida para o português como transmissão de mídia. Streaming é uma forma de distribuição de dados de vídeo e música pela internet, que permite que uma canção seja executada sem a necessidade de realizar um download nem ocupar espaço de memória no dispositivo, sendo este telefone ou computador do usuário. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Clique nos sininhos de notificação e você será notificado logo que o novo conteúdo for postado. Vamos às nossas atividades e não se esqueça, elas serão corrigidas na próxima videoaula. Te aguardo até lá!
don't stop.